Não é, portanto, alguém em torno do qual seja necessário contar uma história especial que as pessoas não conheçam. Pelo contrário, é um economista e um bom gestor, com provas dadas, mas que, além dessa dimensão profissional, que é importante para que possamos ter confiança de que estamos a escolher alguém preparado do ponto de vista profissional para fazer um bom trabalho, é também uma pessoa que tem uma dimensão cívica, humana e cultural que é conhecida aqui em Mursa. Foi um homem que dedicou o seu tempo também à comunidade, ao concelho, que tem, portanto, já experiência e traquejo autárquico, e também alguém que, do ponto de vista humanitário, esteve ligado à Associação, como sabem, dos Bombeiros Voluntários, que tem, sobretudo, como missão olhar pelos outros, procurar acudir a quem mais precisa, fazer emergir da sociedade civil, que não apenas do Estado e dos poderes públicos, uma organização que nos permita acudir aos nossos semelhantes, àqueles que conosco fazem um caminho, nem sempre com as mesmas condições e com as mesmas oportunidades. Ele tem, portanto, do seu lado também, além da preparação que é mais profissional, uma dimensão humanitária, humana, que todos conhecem e que o habilita, em particular, para poder transportar uma parte dessa dimensão para os lugares públicos e, desde logo, para a presidência da Câmara, que precisa de estar realmente mais próxima das pessoas, mais junto do coração das pessoas, mas também das suas vidas. Ora, para quem está, como eu, aqui neste ponto de observação muito privilegiada, basta ver a forma como as pessoas acolheram esta iniciativa e aqui se juntaram para termos a certeza de que o ambiente que aqui se respira é um ambiente de quem sabe que a mudança está próxima e que hoje temos os ingredientes todos para a poder concretizar. Permitam-me apenas uma palavra para quer a estrutura distrital, quer a estrutura concelhia, que conseguiu mostrar que o PSD é um partido que tem muita gente válida, pessoas muito habilitadas e capazes, mas que permanece como sendo um partido que não fica a olhar para o seu umbigo, que não fica limitado dentro da sua militância a fazer as escolhas que deve. Demos aqui boas provas também de que nos mantemos como um partido aberto, um partido interessado em escolher em cada momento os melhores, quer eles estejam dentro das nossas fileiras partidárias, quer eles possam estar disponíveis simplesmente para colaborar connosco e acrescentar um futuro diferente às nossas comunidades. Soubemos, e isso a mim como Presidente Nacional do PSD enche-me também com um certo orgulho, conseguimos aqui mostrar que somos capazes de ser um partido aberto e agregador para trazer para as nossas fileiras aqueles que em cada momento nos podem fazer sonhar mais longe e acrescentar mais prosperidade às nossas comunidades. Portanto, António Marcos e Fernando Queiroga, os meus parabéns pela forma como têm conduzido este processo. Deixem-me agora, muito rapidamente, acrescentar algumas notas que têm que ver com o momento que vivemos no nosso país, que não apenas aqui em Mursa. Nós, há muitos anos a esta parte, iniciámos um processo novo em Portugal, que foi um processo democrático. A democracia não se constrói de um dia para o outro. Podem-se fazer as eleições
de um dia para o outro, de um ano para o outro. Mas a democracia é muito mais do que eleições. A democracia é uma coisa que se vai construindo na forma como nos comportamos, como vamos erigindo as nossas instituições democráticas, como conseguimos colocar ao serviço das comunidades, da comunidade, dos outros, com humildade, as soluções que devem ser corporizadas também por poderes públicos. É muito importante não confundir a sociedade com o Estado. O Estado é a nossa organização política, mas a organização política tem de estar ao serviço das pessoas e da sociedade. As duas coisas não se confundem. São coisas diferentes. Aquilo que constitui uma sociedade, os seus membros, aqueles que constituem a nossa memória do passado, aqueles que hão de garantir o nosso futuro e que ou nasceram há pouco ou estão para nascer, todos esses fazem parte da nossa comunidade, da nossa história, da nossa nação, da nossa sociedade. O Estado, o Governo, as câmaras, são organizações que estão ao serviço das pessoas. Não são as únicas. A sociedade civil também tem, ainda há pouco aqui referi um bom exemplo, organizações próprias para responder aos nossos problemas. As associações humanitárias de bombeiros, as associações de natureza cultural, as organizações não governamentais, mas também todas as organizações que fazem parte do chamado setor social, que se organizam para resolver problemas das pessoas, das famílias, da nossa sociedade. Muitas vezes de uma forma altruísta. Organizações, portanto, que se orientam por resultados sociais e não meramente por resultados económicos. Mas a economia também faz parte da sociedade. E as empresas também fazem parte da nossa vida social. E é quando conseguimos encontrar uma articulação saudável entre todas estas dimensões da nossa sociedade que podemos, de facto, progredir. Em democracia, nós devemos, como dizia Sá Carneiro, pugnar porque ela possa ser tão completa quanto possível. Quer dizer, que possamos ter uma democracia política, mas também uma democracia económica, uma democracia social e cultural. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que na sociedade é muito importante que as oportunidades sejam para todos e não apenas para alguns. Porque nós sabemos que em todas as sociedades precisamos de regulação para impedir que a lei da selva tome conta da sociedade. Assim é com a economia. Ela não vive por si própria, precisa de instituições reguladas na lei para que uns poucos não tomem conta da economia toda, para que haja concorrência leal, para que todos os que querem fornecer serviços e produtos na sociedade possam estar, de certa maneira, em pé de igualdade, para que não haja uns privilegiados a receberem tudo, os mais amigos, os mais importantes e depois os outros, que às vezes, se calhar, até têm melhores ideias e melhores soluções e que não conseguem chegar lá, porque não obtêm financiamento, porque são excluídos por via de certas regras pouco transparentes da participação. Ter uma democracia económica é também isto, é poder promover oportunidades para todos, no sentido em que nós precisamos que as empresas e as organizações económicas possam competir lealmente, mas estar ao serviço do bem-estar e da prosperidade de todos.
O mesmo se aplica a todas estas dimensões que referi. O Estado tem aqui importância. Tem. Porque é suposto, numa sociedade democrática, o Estado desempenhar uma função que vela pelo interesse comum. Quer dizer que quem está no Estado, seja na administração central ou local, seja no governo ou nas autarquias, quem está com a responsabilidade de velar pelo interesse comum, deve saber exercer essas funções com imparcialidade, com independência. Não é suposto que, portanto, se possa governar para aqueles que são da nossa cor, que sejam do nosso círculo de amizades, que provenham dos mesmos setores que nós. Pelo contrário, devemos estar abertos a todos. Não significa que não possamos ter partido. Não podemos é confundir o partido com o governo, nem com a Câmara, nem com a administração. Temos de saber trabalhar com todos. Temos de saber governar para todos, mesmo sabendo que depois não somos escolhidos por todos. É só uma parte que escolhe, e ainda bem que vivemos com essa liberdade de escolher quem queremos. Mas devíamos ter a certeza de que, escolhendo quem queremos, teremos sempre a governar quem olhe para todos e não para alguns. E para que isso aconteça, é preciso desenvolver uma cultura verdadeiramente democrática. E essa cultura não deve ficar apenas nos discursos, tem de estar na nossa prática. É assim que um presidente de Câmara, que olhe ao interesse comum, atenderá a todos e tenderá, na medida das suas possibilidades, a resolver o que está ao seu alcance, independentemente de se tratar de alguém que o tenha apoiado ou não, de uma instituição particular que tenha por ele simpatia ou não. Quando estamos à frente de uma Câmara, não temos de ter preferências, temos mesmo de saber distinguir as coisas. E eu tenho a certeza que o Mário Artur Lopes personifica muitíssimo bem este espírito aqui em Mursa. E isso é muito importante, termos confiança em que os nossos candidatos saibam personificar este espírito de imparcialidade e de independência que gostamos de ver na administração local. Mas depois precisamos também de fortalecer instituições que nos garantam que estas regras, que parece terem um grande consenso no país, passem da lei, da Constituição para a prática. Não é automático. É preciso ter instituições que realmente velem, porque o exercício público não seja arbitrário, não seja sujeito a manipulações, a desvios, a desinformações, como hoje sucede. Todas as instituições que nós ajudamos até a criar, tenho dito nos últimos dias e não me cansarei de o relembrar, que são instituições importantes para que as pessoas saibam o que se passa e possam ajuizar com independência e rigor o que é a ação do Governo ou do Parlamento ou de outras instituições. Essas organizações, essas entidades, como são o Conselho de Finanças Públicas, o Banco de Portugal, a UTAU no Parlamento, os reguladores nas áreas económicas, essas instituições existem também para nos dar garantias de que podemos ter acesso à informação de que necessitamos para saber o que se passa.
Mas ficamos, obviamente, preocupados quando vemos que, quando essas instituições não dizem aquilo que é do agrado do governo, quando não tecem elogios, quando não se convertem à maravilha dos resultados que são enunciados, quando chamam a atenção, independentemente dos governos que estão, para os problemas que existem, há uma grande diferença entre nós. Quando nós estávamos no governo, podíamos não concordar com o que as instituições diziam, mas não ameaçávamos manipulá-las ou meter-lhes uma rolha na boca. Mas este governo não. Este governo e esta maioria, quando o Conselho de Finanças Públicas vem chamar a atenção como é que os resultados de 2016 foram alcançados, aquilo que hoje, felizmente, todos sabemos, conseguimos um déficit de 2% em Portugal. Ainda bem. Ainda bem. Mas à custa de quê? Daquilo que quem hoje governa criticava no passado. E criticava tão fortemente que dizia mesmo que não era possível ter um modelo de crescimento económico que não estivesse assente no investimento público. E depois verificamos, não houve outro governo em democracia que tivesse cortado tanto no investimento público como este. E sabemos isso porque há hoje entidades independentes que nos apontam claramente esses resultados. Qual é, então, a postura que o Governo tem? Recusar os novos nomes que são propostos para essas entidades e recusar tantas vezes até que essas entidades proponham quem o Governo quer. É esta a democracia que hoje é praticada por quem está no Governo. É uma democracia limitada e mais pobre. Não é isso que nós queremos. Quando um primeiro-ministro diz no Parlamento, como o atual disse no último debate quinzenal, que é um debate em que o Governo presta contas, em particular o primeiro-ministro, presta contas ao Parlamento do que faz. Diz o primeiro-ministro, não tenho nada a responder. Não é ao Parlamento que eu tenho de responder. Eu respondo ao Governador do Banco de Portugal e ao Presidente do Tribunal de Contas se eles quiserem perguntar qualquer coisa. Ao Parlamento não tenho nada que responder. Ora, aí está a noção de cultura democrática de quem hoje está à frente do Governo. Isto dito, no dia a seguir ao 25 de Abril, dá-nos uma boa imagem, ou melhor, uma péssima imagem da diferença enorme entre aquilo que é a conversa que se faz e depois a prática que se tem. E hoje somos governados por quem diz uma coisa e faz outra. É por isso que precisamos de continuar a ter instituições independentes, fortes, que nos defendam das arbitrariedades, das manipulações e das inverdades de quem nos governa. E nós continuaremos, enquanto Partido Social Democrata, apostados em não calar esta voz de denúncia contra os ataques que são feitos contra instituições independentes. Por fim, nós, ao longo de muitos anos, vivemos um processo de desenvolvimento que é inequívoco. Eu sou daqui de Vila Real e, portanto, conheço bem esta nossa terra e, de um modo geral, conheço bem o país. Sou, como muitos, testemunha da transformação extraordinária que se operou no nosso país, sobretudo desde 1985, 1986. Não por acaso desde o tempo que integramos, na altura, a Comunidade Económica Europeia, hoje União Europeia. Isso não quer dizer que não tenhamos cometido erros, que ao longo de todos estes anos não tivéssemos perdido oportunidades, que não poderíamos ter gasto o dinheiro melhor, que não poderíamos, portanto, ter conseguido, como outros conseguiram,
melhores resultados. A autocrítica é muito importante. Ninguém faz tudo bem. Nunca ninguém faz tudo bem. E é muito importante saber ouvir as críticas e poder olhar para trás e ver como poderíamos ter feito melhor se porventura nos tivesse sido facultada essa possibilidade. Não é um exercício espúrio. Não é uma coisa que não vale a pena fazer apenas porque já está lá no passado. A história dá muitas voltas. E quem, como se diz, e bem, não aprende com ela, está condenado a repetir os mesmos erros no futuro. E nós não queremos que isso aconteça. Pode acontecer, mas se pudermos evitar repetir os erros do passado, melhor. É isso que faz de nós humanos. A capacidade para errar, mas também para aprender com os erros e de uma geração para outra, procurarmos acrescentar alguma coisa no sentido do progresso e não andar para trás apenas porque, sendo humanos, podemos cometer erros. É isso que os pais tentam transmitir aos filhos e os filhos, por sua vez, aos seus, de modo a que cada geração que venha a seguir possa melhorar o ponto de partida e ter um horizonte que seja mais mobilizador do que aquele que herdou. Nestes anos todos, houve erros que foram cometidos e estão a voltar a ser cometidos. Diz o Primeiro-Ministro: que interesse tem isso comparado com a discussão que havemos de fazer sobre quem não tem emprego? Esta é normalmente uma forma, não é demagógica, é totalitária de abordar os problemas do desenvolvimento e da nossa democracia. São normalmente aqueles manipuladores que não querem responder pelas suas ações, nem prestar contas, que usam os outros e a desgraça dos outros para calar os adversários. Nós nunca o fizemos no passado e hoje não aceitamos que façam isso connosco. É indispensável não voltar a cometer os mesmos erros. Não ter outra vez a dívida dos hospitais a aumentar. Os prazos de pagamento aos fornecedores a aumentar. De cada vez que uma Câmara Municipal não paga a horas, há empresas que têm dificuldades. Se elas tiverem dificuldades, podem fechar a porta e muito emprego se pode perder. Quando o Estado não é pessoa de bem, quando os hospitais não pagam a horas, os seus fornecedores podem ameaçar suspender os fornecimentos. E se isso acontecer, são as pessoas que sofrem. Se nós queremos uma sociedade que funcione bem, temos nos lugares públicos de aprender com os erros e de impedir que eles se tornem a repetir. Ora, como eu dizia, muitos destes erros estão a voltar a repetir-se. A varrer para baixo do tapete. A fazer de conta que os problemas existem. E quando alguma coisa corre bem, fazer de conta que no passado nunca aconteceu nada. Todo o bem que acontece hoje só acontece de há um ano para cá. Quer dizer, até o país que levaram à bancarrota, os atuais socialistas querem esquecer. E eu percebo que eles queiram esquecer. Mas nós não esquecemos como se chegou lá e não nos calaremos para evitar que se lá volte a chegar no futuro. Termino, portanto, com uma mensagem de muita confiança. Nós não somos de humores fáceis. Não é por o Governo se irritar com as nossas críticas. Não é pelos socialistas, e não só, não gostarem que a gente não alinhe neste unanimismo que para aí anda. Não é por isso que deixaremos de cumprir a nossa missão. Sabemos o que queremos, sabemos o que se passa e sabemos, sobretudo, como poderíamos estar melhor e viver melhor se outras escolhas estivessem a ser feitas. E continuaremos a dizer às pessoas que podemos estar melhor, podemos fazer melhor do que tem sido feito em Portugal. Que não aceitaremos voltar para sociedades de privilégios, em que é preciso ter amigos dos ministros para resolver os problemas.
e em que os ministros passeiam apenas com alguns grupos e algumas empresas. Não, o Governo tem de estar ao serviço de toda a sociedade, de todas as empresas, de todos os portugueses. E é assim que nós concebemos uma democracia madura e é assim que continuaremos a pugnar para o futuro. Por isso não desistimos em Mursa dessa mudança que precisa de ser feita e não desistimos em Portugal, porque não desistimos de Portugal e dos portugueses. Um abraço muito grande e só não desejo muita sorte para estas eleições, porque naquilo que é o muito trabalho que a sorte dá, ele tem vindo a ser feito. Muita confiança e determinação é o que é preciso para continuar até dia 1 de outubro e depois façam o favor de não se esquecerem de me convidar para poder estar na vossa tomada de posse. Um abraço muito grande.